Queridos, meus amados, nós tivemos uma série de estudos na carta de Paulo aos Efésios e agora queremos ter um tempo proveitoso estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quero convidá-lo a participar conosco dessa série de estudos bíblicos. Tenho certeza de que será importante para você e edificante para todos nós. Hoje eu quero um estudo introdutório, abordar o aspecto histórico da carta, a fim de que nós possamos ter uma visão geral dos assuntos tratados por Paulo dentro dessa carta. Vamos ler o prefácio de 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tem-se com certeza de que a carta do apóstolo Paulo foi escrita por ele quando ele estava na cidade de Éfeso, provavelmente por volta dos anos 55, 57 da era cristã, e ela foi produzida na sua terceira viagem missionária. Em 1 Coríntios 16, versículo 8 e versículo 9, Paulo disse que ficaria em Éfeso até o dia de Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho tinha sido aberta, mas que havia muitos adversários. Sabemos com certeza que essa carta não foi a primeira carta escrita aos Coríntios, como nós a temos na nossa Bíblia nos nossos dias de hoje, a primeira carta, a segunda carta. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 até o versículo 11, Paulo diz assim: Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Então observa que nesse texto o apóstolo Paulo está dizendo que em outra carta já tinha escrito e agora ele torna a escrever. Então esta possivelmente seria a segunda carta do apóstolo Paulo. Temos, portanto, uma carta perdida, não encontrada, do apóstolo Paulo. Assim, a carta que nós estaremos estudando seria a segunda carta, mas para o efeito de escrito que nós temos na organização bíblica que temos nos dias de hoje, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós estaremos estudando. Com certeza nós vamos encontrar vários autores afirmando categoricamente, quase que unânimes, que Paulo de fato é o autor dessa carta, sem sombra de dúvida alguma, porque há tantas provas internas como provas externas de livros escritos não bíblicos, como por exemplo a carta de Clemente, quando escreve para os Coríntios, a carta que nós temos em nossos dias, não canônica, mas que tributa a Paulo a autoria dessas cartas. Portanto, a autoria dessa carta tem sido, de fato, incontestável. É certo que Paulo usou alguém para escrever, um secretário, ou chamado amanuense, porque no final da carta, no capítulo 16, versículo 21, Paulo diz: A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Portanto, a carta é de Paulo, porém a escritura não é de Paulo, como nós vemos nesse
final do versículo. Um pouco da cidade de Corinto é interessante nós sabermos para entendermos onde esta igreja foi plantada. Corinto era considerada uma grande cidade marítima e se tem história dela há 2000 anos antes de Cristo, portanto é uma antiga cidade. E era uma cidade populosa para sua época, que, segundo alguns escritores, só perdia para a cidade de Roma. E ela tinha entre 400 a 500 mil habitantes no seu tempo. E era uma cidade de grande prestígio, uma cidade de prosperidade comercial, marítimo, da agricultura, e também era um grande centro intelectual. E era a parada obrigatória da rota para Roma, a rota marítima para Roma. E era, portanto, Corinto era um centro de irradiação e de disseminação de ideias. E ela era importante com os seus jogos istmos. E esses jogos só perdiam espaço em termos de valores para as Olimpíadas da cidade de Atenas. E há indícios até de que Paulo, pelas citações que faz na sua carta, ele esteve lá em dias desses jogos. Talvez ele tenha assistido, quem sabe, alguns desses jogos. Ele vai falar disso na carta quando nós estivermos estudando. A cidade de Corinto, em 146 a.C., por uma rebelião, ela foi totalmente destruída por Roma. E ela permaneceu por cerca de 100 anos em ruínas, até que no ano 44 da era cristã, antes da era cristã, o imperador Júlio César a reedificou e a tornou uma cidade-colônia, a capital da província romana na região da Acaia. Era, portanto, uma cidade cosmopolita, povoada por gente de todas as partes da terra, mas principalmente de gregos, romanos, judeus, sírios, asiáticos, egípcios e outros povos orientais daquele tempo. E como diz o comentarista Wiersbe, que nós temos seguido, Corinto gozava naquele tempo já de uma reputação internacional. É ali que o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho. Contudo, a cidade de Corinto era uma cidade de má reputação moral. Por ser talvez uma cidade portuária, onde havia muitos soldados do exército romano e corria muito dinheiro por aquele lugar, era uma cidade corrupta, era uma cidade de muita idolatria e uma cidade de lascívia. Filósofos gregos diziam que Corinto era a cidade da fornicação, a cidade da prostituição, da imoralidade. Naquele tempo, dizer corintianizar era o mesmo que dizer fornicar, para os irmãos terem uma ideia da baixa moral daquela cidade. O escritor Carson diz que naquele tempo chamar uma moça de moça coríntia era pejorativo, era o mesmo que de chamá-la de uma moça fornicadora ou uma prostituta. Em Corinto se cultuava os heróis, faziam lembranças e comemoravam os heróis da pátria. Trazia em memória culto aos ancestrais. E haviam vários deuses que eram cultuados naquela cidade. Alguns deuses que são conhecidos nossos, por exemplo, o deus Asclépio, o deus Apolo, o deus Poseidon, o deus Hera, Hermes. Também deuses egípcios eram cultuados lá como Ísis e Serapis. Porém, o principal culto da cidade de Corinto era dado a Afrodite. Inclusive, ainda resta do templo de Afrodite, ainda nos nossos dias. Moffat, que é um comentarista, afirma que o culto a Afrodite,
ou Vênus, também como era conhecida, ministrava ou transmitia o culto da beleza, porque a Afrodite era a deusa da beleza, a deusa do amor, Eros, né? A deusa do amor, Eros. E este culto contava com a participação de uma assistência fantástica, e o dinheiro corria na cidade por causa desse culto. Mas algo que nos mostra da depravação dessa cidade é que nesses cultos haviam cerca de 1000 prostitutas cultuais que se revezavam nos seus templos durante os tempos de suas festas. Para termos uma ideia do culto da Afrodite, a Afrodite, além de ser o principal culto, ela era o destaque dos casamentos, ela presidia os casamentos, também os nascimentos das crianças, e mais particularmente ela era a deusa da galanteria. Segundo a mitologia grega, ela foi mãe de Eros, mãe ou Cupido, como nós conhecemos no nosso tempo. Portanto, ela era a deusa do amor, Eros. Interessante que entre as flores que lhe era consagrada, a rosa era a preferida. Entre os frutos que eram consagrados a ela, a maçã e a romã. E entre as aves que eram consagradas a Afrodite, a preferência era pelo cisne branco. E representavam a Afrodite através de imagens inteiramente nua, ou às vezes seminua, uma jovem muito bela, sorridente e às vezes montada em um cavalo marinho. Portanto, uma síntese, as características dos cidadãos de Corinto, ou dos coríntios, consistia em serem espertos nos negócios, amantes do prazer, cuja lei maior era a satisfação dos seus próprios desejos. É nesse lugar, nesse contexto, que Paulo, juntamente com Silas, com Timóteo, fundaram uma igreja por volta dos anos 54, 55, na segunda viagem missionária, conforme está em Atos 18. Depois de Paulo ter passado por Atenas, não ter tido muito sucesso na pregação do evangelho em Atenas, como Atos nos diz, ele vai para Corinto, e então foi o seu primeiro contato com aquela cidade. E ali nasceu a igreja através do ministério de Paulo. Uma igreja que é fruto do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo até mesmo escreve em 1 Coríntios 4, versículo 15, que eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Esse é o sentimento que Paulo tem para com aquela igreja, de ser aquele que, pelo evangelho, gerou aquela igreja. Em Corinto, Paulo foi hóspede de um casal que tinha sido expulso de Roma no tempo de Cláudio, que era Áquila e Priscila. Quando ele se associou com os dois, foi morar na casa deles, e eles foram fazer tendas, porque Paulo tinha como profissão ser um fazedor de tendas. E ele tinha enviado Timóteo de volta a Tessalônica e estava aguardando que ele voltasse, e nesse tempo Paulo se dedicou não à pregação, mas a fazer tendas para o seu sustento, juntamente com Áquila e Priscila. Quando chegou Timóteo e Silas em Corinto, com as boas notícias de Macedônia, na Tessalônica, Paulo se animou no seu espírito com as boas notícias e se entregou à pregação e à evangelização na cidade de Corinto. Os primeiros crentes que ali foram convertidos pelo evangelho e ministério de Paulo foi Tício, Crispo, Gaio e Estéfanes. Nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 18, e 1 Coríntios, também no capítulo 1. Paulo ficou em Corinto
por cerca de 18 meses pregando e ensinando o evangelho e preparando a liderança daquela igreja. E houve conversão de muitos judeus e muitos gregos. E a igreja então foi fundada em Corinto através desse trabalho do apóstolo Paulo. Depois da partida de Paulo, Apolo passou por aquele lugar e sucedeu Paulo no pastoreio, na assistência àquela igreja, consolidando a sua expansão conforme Atos capítulo 18. Qual o propósito que Paulo escreve essa carta? É interessante nós pensarmos nisso e entendermos isso para os estudos sequentes que nós teremos. O que é que Paulo pretendia ao escrever essa carta? Paulo recebeu uma carta daquela igreja, isso está no texto bíblico, nós podemos ver depois. Paulo recebeu uma carta vindo da liderança daquela igreja, questionando o apóstolo Paulo, pedindo orientações do apóstolo sobre algumas considerações, algumas coisas relativas à vida cristã que a igreja de Corinto encontrava algumas dificuldades. Então Paulo escreve propondo responder a essas questões levantadas por eles. Nós vamos encontrar isso na carta no decorrer dos nossos estudos. Adicionado a isso, Paulo foi informado pela comitiva que veio de lá que a casa de Cloé, alguns da casa de Cloé, que havia muitas facções na igreja, havia divisões na igreja, contendas na igreja, disputas na igreja. E então ele vai escrever procurando corrigir essas contendas e diminuir essas intrigas e, por fim, essas facções. Também há irregularidade, desvio de conduta moral na igreja. Vamos estudar sobre isso, vamos ver o perigo para aquela igreja quanto a isso. E Paulo vai exortar a igreja e exortar a liderança a ter uma postura diligente na disciplina e na admoestação da igreja e das pessoas que estavam em pecados. Há problemas também litúrgicos, os quais Paulo vai corrigir, como por exemplo no capítulo 11, sobre abusos e desvios, sobre a Santa Ceia, a desordem no culto e o mau uso dos dons espirituais, a confusão e incerteza teológica quanto à ressurreição dos mortos. Eles não tinham dificuldade quanto à questão da ressurreição de Jesus Cristo, mas dificuldade com relação à humanidade, o resto dos homens. E Paulo vai confirmar essa doutrina no capítulo 15. Também vamos estudar isso mais tarde. A outra razão, talvez secundária, da escritura da carta era que a igreja de Corinto preparasse para encaminhar o apóstolo Paulo para a Macedônia, quando ele por lá passasse. Contudo, a situação da igreja era tão séria que, além da carta, Paulo envia também Timóteo para colocar as coisas em ordem. Timóteo era agora um jovem pastor que auxiliava o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: "Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, que vos lembrará aos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja." Parece que Timóteo ficou não muito tempo ali e parece não ter sido muito bem sucedido no seu propósito de estar em Corinto e não pôde fazer muita coisa. Paulo intencionava enviar apóstolo para socorrer aquela igreja, mas Apolo não pretendia ir por aquele tempo. Nós encontramos isso em 1 Coríntios 16, versículo 2. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se deparar com uma boa oportunidade. Isso forçou com que Paulo pessoalmente tivesse que ir a Corinto para solucionar
os problemas mais diversos que havia no seio daquela igreja e que a liderança local não conseguiu contornar. Então Paulo, a autoridade apostólica, iria estar presente naquela cidade, naquela igreja. Primeira carta, o capítulo 4, versículo 19, encontramos Paulo dizendo o seguinte: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Isso é porque haviam pessoas soberbas entre a liderança da igreja e na igreja, conturbando a igreja, desvirtuando a igreja e denegrindo a imagem do apóstolo Paulo, que vai ser o foco da escrita da segunda carta do apóstolo Paulo mais tarde. E Paulo diz o seguinte: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Então isso nos mostra que Paulo foi lá pelo menos umas 3 vezes. E ele reafirma, nesse texto diz assim: estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. E reafirma, capítulo 13, versículos 1 e 2, esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, todas as questões serão decididas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente, torno a dizer, quando estive presente pela segunda vez, mas agora, ainda ausente, digo que aos que outrora pecaram e a todos os demais, que se eu for, eu não os pouparei. Então aí há uma ameaça do apóstolo Paulo de ir e de realmente tratar o problema com seriedade, tratar o pecado com seriedade, como ele deve ser tratado, e confrontar aquelas pessoas que viviam desorganizadamente, trazendo problemas internos na igreja. Quem levou essa carta? Não sabemos ao certo, mas possivelmente Timóteo ou a própria comitiva que veio trazer a carta ao apóstolo Paulo. Nós encontramos seus nomes, que é Estéfanas, Fortunato e Acaico. E Paulo diz que eles vieram e supriram o apóstolo Paulo de refrigério, trouxeram refrigério ao espírito do apóstolo Paulo, coisa que a igreja não trouxe. Meus irmãos, nós vamos estar estudando e eu quero chamar a sua atenção para isso, para não perder os nossos próximos estudos, porque nós vamos ver algumas coisas importantes para aquela igreja daquele tempo e como isso é tão aplicável nos nossos dias hoje, na situação da igreja do século XXI. Paulo vai tratar sobre a unidade da igreja em face das divisões, das facções da igreja, no capítulo 1 até o capítulo 4. Ele vai tratar sobre a base da fé cristã no capítulo 2. Vai tratar sobre a sabedoria exposta pelo apóstolo. Ele vai tratar no capítulo 3 sobre a imaturidade da igreja e os seus perigos para a unidade da igreja cristã. No capítulo 4, Paulo vai tratar sobre o julgamento entre os irmãos e o julgamento que importa. E que os homens devessem conhecer os apóstolos como fiéis ministros. Qual é o julgamento que importa? E o capítulo 5, Paulo vai trazer repreensão sobre a imoralidade que havia dentro da igreja. Paulo vai tratar sobre o pecado do próprio incesto que havia dentro da igreja e não houve disciplina nenhuma sobre isso. O capítulo 6, Paulo vai tratar sobre o litígio entre os irmãos, de irmãos levarem ao tribunal gentio outro irmão por questões que poderiam ser tratadas pelos presbíteros, pelos pastores da igreja. Ainda Paulo vai tratar no capítulo 3 sobre a santidade do corpo, o cuidado devido e a excelência que é o corpo humano, o corpo de Cristo. E que o corpo é para o Senhor, que o corpo é membro de Cristo, que o corpo é santuário
E assim por diante, nós vamos ver isso. No capítulo 7, o apóstolo Paulo vai tratar sobre o matrimônio. E havia entre eles correntes diferentes que admiravam o ascetismo, desculpe, e também o celibato. E havia entre eles imoralidades, pluralidades de esposas. Paulo vai usar uma linguagem importante e ensinos importantes sobre a questão da pureza e da impureza dentro da relação matrimonial. Ainda no capítulo 7, ele vai tratar sobre a questão da virgindade, dos servos e as servas serem virgens, e vai tratar sobre a questão das viúvas, se elas podem ou não podem casar. Então, temas interessantes de nós estarmos estudando. Capítulo 8, Paulo vai tratar sobre comidas sacrificadas a ídolos, e a gente vai observar que isso tem uma aplicabilidade tão importante para os nossos dias, hoje aqui no Brasil, onde nós estamos. E no capítulo 9, Paulo vai tratar sobre a mesquinhez da igreja, a falta de visão da igreja quanto ao cuidado com os apóstolos. Ele vai tratar no capítulo 9 quanto ao direito de sustentação apostólica pela igreja. Paulo vai falar sobre o tema da liberdade e do ministério, vai tratar sobre as marcas do seu apostolado, quanto ao sustento do apóstolo e a recompensa que ele sente pelo ministério. No capítulo 10 e o capítulo 11, Paulo vai tratar sobre o perigo da idolatria e vai usar Israel como exemplo disso. No capítulo 14, o apóstolo Paulo vai tratar sobre os dons espirituais e os problemas litúrgicos, capítulo 11 até o capítulo 14, os problemas relativos ao culto, à ordem do culto. Vai tratar sobre a questão do uso ou não uso do véu no culto, coisa importante, nós temos essa divisão nos nossos dias de hoje. Vai tratar sobre o princípio da decência e vai chegar depois à conclusão no capítulo 11, sobre os princípios da ministração da Santa Ceia. E Paulo vai mostrar que o que eles estavam fazendo não era a ministração da Santa Ceia. Capítulo 12 até o capítulo 14, nós vamos estudar sobre os dons espirituais, os problemas que estavam existindo no exercício dos dons espirituais dentro da igreja e a confusão que as pessoas estavam trazendo no exercício, na ministração dos dons espirituais, a soberba, o orgulho que havia entre os crentes de Corinto a respeito dos dons espirituais e que traz confusão até os nossos dias, não é mesmo? Capítulo 12 fala sobre a diversidade dos dons da igreja e a unidade da própria igreja. O capítulo 13 vai falar sobre que o amor deve reger, deve ser a motivação de todos os dons espirituais. E Paulo vai mostrar a superioridade dos dons inteligíveis com relação aos dons de língua, e nós vamos estudar isso com bastante apreço. E o capítulo 15, Paulo vai tratar sobre a ressurreição dos mortos, porque alguns diziam não haver ressurreição dos mortos. Criam na ressurreição de Cristo, mas não na ressurreição dos mortos. E isso tem grande importância para os nossos dias de hoje, porque tem sido crescente a correntes que não creem em a ressurreição. E é importante que você esteja certo disso. E por fim, ele vai trazer no capítulo 16 alguma coisa sobre a coleta na igreja em favor dos irmãos na Judéia, o socorro que os santos devem prestar uns aos outros. Portanto, nós temos muitas coisas para estudar nessa carta e eu quero convidar você a participar conosco. Mas como é importante sabermos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ter uma liderança que tenha uma visão bíblica, uma liderança que esteja pautada nas Escrituras Sagradas e uma liderança que tenha atitude, diligência com a igreja que é do Senhor Jesus Cristo. E que o ministério deve ser tratado não simplesmente como uma profissão, mas como e muito mais do que uma vocação, deve ser um ministério
cujo ministro prestará contas ao Senhor de todos os atos que tiver realizado. E a importância de entendermos que a igreja está sob a autoridade pastoral. Então, nós temos grandes coisas a aprender com o apóstolo Paulo na carta que ele escreve aos Coríntios. Quero convidar você, irmãos, a tirar tempo e continuar nos seguindo nossos estudos. Vamos orar. Senhor, abençoe-nos no estudo dessa carta e que seja proveitoso para a tua igreja esses dias de reflexão. E pedimos que o Senhor possa suprir toda a nossa deficiência pela assistência do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz esteja com meus amados irmãos. Deus os abençoe.